Bom dia com Jesus. Amém. Gostaria de saber se um irmão pode ouvir música instrumental. Poder pode, né? Muito relativo. Agora, mesmo deixando a parte espiritual para um lado, a parte, é preciso saber que a música, como alimento, pode ser muito bom e pode ser muito mal. Tanto dá vida como mata. Ela é uma espada de dois gumes. O alimento errado mata. A alimentação de uma forma errada, como o remédio e quase todas as coisas neste mundo, né? É uma espada de dois gumes. O próprio amor, o casamento, a própria religião. Estar na mensagem é uma espada de dois gumes. Então, por aí a irmã já entendeu tudo e a pergunta é uma pergunta boa para a escola. Porque, desde que é assim, nós temos que esmerar o nosso gosto, ter um filtro muito exigente sobre música. As pessoas não devem ouvir músicas voluntariamente, porque basta aquilo que já tem que ouvir involuntariamente, circunstancialmente. O vizinho coloca, você está hoje no consultório do médico, tem que ouvir FM, né? Então isso é coisa circunstancial. Basta já circunstâncias. Agora, quando você liga o seu rádio, quando você põe no seu toca-fita, aí então você tem... O irmão Brana for pintar a casa dele, os pintores estavam pintando lá e eles estavam com radinho, trabalhando com um rádiozinho ligado. E ele mandou parar na hora. Disse, não, pode parar. Ou o rádio ou o meu serviço. Uma das dois. Então nós vamos acertar aqui. Se vocês não podem trabalhar sem essa música, nós vamos acertar aqui. Vocês podem ir embora. Terminou o nosso serviço. Aí eles desligaram o rádio. Veja o quanto ele foi exigente sobre música. Porque, na verdade, ela mata ou dá vida. A criancinha inocente lá está sendo vitimada pela música má. Não é só o rock que é música perversa, não. Às vezes tem uma valsa, tem uma canção que são coisas, primeiro, sem sentido, outra hora são até obscenas, são inconvenientes. Agora você entende, há coisas que você não tem como evitar de ouvir. As pessoas que moram assim acumuladas em lotes, repúblicas e coisas, elas sofrem muito, porque o vizinho nunca tem o devido escrúpulo, né? Põe a música alta. Agora a irmã está objetivando mais o instrumental. Mas mesmo o instrumental, o ritmo influi muito. Há músicas que são boas, como eu já disse, muito embora elas não sendo evangélicas. Aliás, até é melhor ouvir certas músicas instrumentais, orquestras, do que ouvir certos hinos evangélicos. Eles estão usando a música para tratamento terapêutico e com grande resultado. Eu vi lá em São Paulo, naquela ocasião tinha uma cientista falando sobre música na televisão.
E lá no hotel eu vi ela falando uma coisa que estarreceu, não sei como é que o povo está dormente mesmo. Ela disse que o rock e seus similares, a música quente, é rejeitado pelos animais, pelas árvores, pelas plantas. As plantas, os animais, sofrem com a música quente, revoltam. A galinha diminui a postura, a vaca diminui o leite. Ela disse até o chuchu, que é calmante, fica irritado, principalmente com o rock. Agora a criança, quanto mais o ser humano, que são dotados, e é claro, a vida, o dia a dia exige muito mais fator psíquico do humano do que do vegetal, do irracional. Infelizmente é assim. E você vê que quando Saul passava mal ali, Davi ia lá, tocava a harpa para ele, e ele era libertado. A pergunta foi muito boa. No campo sertanejo, virou uma anarquia, uma meleca, uma sujeira. Porque há uma tendência da gente, não é? Liberar o sertanejo. Esse sertanejo aí virou música de cabaré. Não tem nada de sertanejo nele. O caipira, que nós chamaríamos caipira, que ainda tem música como falando do sertão, da poeira, da flor, do rio e até mesmo do amor de uma forma decente. Por que não se pode ouvir sobre amor, não é? Mas de uma forma decente, você entende. Mas tem uma porcariada aí chamada de caipira também, que só estômago de ema para suportar aquilo. Mesmo a caipira. É uma besteirada sem sentido que estraga a sua cabeça. Ouvir música, você pode ser novo, velho. Quando fica mais velho, não é? É que vai sentir o que é o barulho de uma moto com o silencioso aberto. Isso é uma estupidez. Então, ouvir certas coisas, ouvir música, deixar o telefone chamar demais até atender, tudo isso está desgastando a pessoa. Está desgastando, é um desgaste inconsciente. Está desgastando todo mundo ali. Esse barulho sem sentido, besteirada de caipira que fica inventando besteira também. São poucas as músicas que têm uma mensagem, um sentido. Isso não falando do espiritual, né? É claro. E o instrumental também tem a música quente, é claro, e tem aquela música sonora, gostosa, que pode variar, não? Bem selecionado. Mas um LP hoje que você compra, ou uma fita, tem uma música boa, só se você tiver um toca-fita, um som, para ir selecionando, fazendo uma cópia daquilo, jogar aquele resto fora. Às vezes no LP evangélico nós aproveitamos um hino, compramos um hino, um disco por causa de um hino só. Compreendeu? Então não é espírito religioso, não é fanatismo. A irmã perguntou muito bem. O instrumental de fundo evangélico, melhor ainda. De hinos, melhor ainda. Você que sofre de insônia, por exemplo, deve fazer força para adquirir um toca-fita auto-stop. Auto-stop. Auto-stop quer dizer aquele que para sozinho. Quando a fita termina, ele desliga. Não é que apenas para de tocar, porque ele vai parar mesmo, mesmo que fosse auto-reverso. Mas ele desliga o aparelho, não fica ligado. Hoje tem demais. Auto-stop. Às vezes substitui o psicotrópico, o remédio para dormir. Tendo sabedoria, vai diminuindo o medicamento, tomando chá de erva cidreira, capim santo, e deita com essa música, você não
por fim você não vê ela terminar. Baixinho, né? E o auto-stop ele desliga sozinho. É muito bom porque eles estão fazendo isso em clínicas já. E a vaca, com música sonora, instrumental, ela aumenta o leite. A galinha aumenta a postura. Veja só. A mulher aumenta o leite e diminui o leite com a música quente. Ela é a mesma coisa. Essa lei foi Deus quem criou. Gostaria de saber se, para adquirir mensagens na Casa de Literatura, a gente tem que pagar por elas. Irmã, as nossas mensagens daqui de Goiânia têm um preço de custo. É subsidiado pela igreja. Agora, quando a irmã, o irmão não tem condição de comprar, a igreja fornece essa literatura sem preço, sem dinheiro. Sem preço, sem dinheiro. Quando, isso aí nós confiamos em todos, irmãos, é claro. Quando você não pode pagar, então você tem que dizer lá para os responsáveis: olha, eu não posso pagar e preciso dessa mensagem, o sinal, eu não tenho em casa, eu preciso dela. A fé perfeita, ou outra mensagem. Agora, essas que vêm dos Estados Unidos, da Voz de Deus, essas não têm preço. Nós estamos ajuntando aí devagarzinho um dinheirinho sempre para mandar uma oferta lá dos Estados Unidos para a Voz de Deus, mas não queremos nem falar, nem levantar oferta específica para isso. É a igreja, independentemente dos seus recursos, mandando, não é? Então esse não tem preço. Agora daqui é justo pensar nisso, porque é bastante pesado. Imprimiu a literatura hoje, está bastante pesado. Agora, essa aqui é longa, mas é o seguinte: e se eu preguei domingo passado que a alma está no coração, e se a pessoa sofrer um transplante e pegar um coração de um ímpio, como é que vai ser a coisa? Bom, eu me lembrei que assim que surgiu o transplante, um jornalista me fez essa pergunta com bastante jactância. Ele achou que me pôs no canto da parede. Mas Jesus disse que não é para preocupar, né? Que o Espírito Santo, na hora, ele dá aquilo que a gente precisa. Eu disse para ele falou: escuta, agora Barnard mesmo, fez o primeiro transplante, né? Acaba de transplantar o coração e como é que é? E daqui uns tempos, possivelmente, vamos chegar até o transplante de cérebro, assim dizendo ele. E eu disse, disse, como é que é? Você pega aí uma pessoa que não é crente, criminosa, fumante, perdida, como vocês dizem, e põe lá o seu órgão vital, né? Porque o coração é vital, né? Lá, e como é que é? Daí aquele crente vai fumar, beber, fazer tudo que ele fazia. Eu disse: não, se transplanta órgão, músculos, mas não se transplanta alma, espírito. Para começar, quando aquele coração saiu daquele corpo, a alma já não ficou ali, porque ele morreu justamente por quê? Porque a alma saiu, o espírito saiu dele. Então ali é só músculos. E o irmão Branham disse, já ampliando, o irmão Branham disse que quando a criança está para nascer, ela só tem músculos lá dentro. Aquilo são músculos vivos, nutridos pela mãe. E quando ela nasce, então, se ela não recebe o Espírito, ela morre. É o sopro da vida. Ela não vai ter vida. É quando ela enche os pulmões a primeira vez, ela tem uma dor que a faz chorar. Quando ela vai morrer, ela tem uma dor
que faz chorar também. Então, só é a primeira coisa que se faz e a última coisa que se faz é chorar. Mas se a criança não chora, ela não passa de músculos. Ela não recebeu o espírito de vida. Se vai naquele sopro, não sei. Agora, em terceiro lugar, nós cremos no profeta, indiferentemente do nosso entendimento. Aí não é exortação, é assim, um conselho, uma lembrança, não é? Quando nós cremos de fato no profeta, há muitas coisas que nós não vamos entender. Por quê? O profeta tem autoridade para fazer inferências bíblicas. A inferência, por exemplo, vou te dar um exemplo do que é uma inferência. Vamos dizer, Maria tinha 17 anos, ia para a fonte apanhar água. E o anjo lhe apareceu no caminho da fonte e lhe deu aquela mensagem. Aí então começa a mensagem, dali em diante é Bíblia, está escrito, mas antes o que ele disse não está na Bíblia. Então aquilo é uma inferência profética. Ele viu, como você vê uma cena na televisão, ele viu a serpente vindo sobre Eva e fazendo sexo com ela. Agora isso é para quem crê no profeta. Quem não crê, pergunta, cogita. Não estou falando das nossas perguntas aqui, entendo. Estou falando do questionamento dos que não creem no profeta, porque eles acham isso absurdo, compreende? Absurdo, se escandalizam com a semente da serpente. Mas nós cremos. O segredo está exatamente nisso aí, porque se for tudo que eu entendo, não é verdade? Então eu não posso responder tudo. E se eu responder tudo, eu me torno cada vez mais perigoso. Eu não tenho condição de responder tudo. Eu não sei tudo. Eu sei um pouco para lhe dar as mãos numa hora como essa, não é? E sempre advertir. Falar, olha, está bem, vamos aumentar o nosso conhecimento, mas cuidado com o principal, porque certas mecânicas e coisas assim é muito bom para os nossos dias aqui, tudo bem, conhecimento, etc. Mas não é tudo que vai nos levar. Como ele disse que a viúva não tinha tudo, ela tinha só um pouquinho. Ela tinha só um pouquinho. Ele disse, se você tem a revelação de Atos 2:38, Deus tem tudo para começar uma eternidade com você. Não é verdade? E se você tem um espírito que dispõe a obedecer, eu estava estudando essa semana sobre a voz de Deus. Sem dúvida alguma, nós ouvimos a voz de Deus, que Ele está condenando mesmo essa geração, porque não pode ouvir a voz de Deus. Agora, ouvir a voz de Deus não é ouvir uma voz misteriosa ali, de eco, sobrenatural, não é isso. Ouvir a voz de Deus, você ouviu, é a mensagem que você ouviu. Nós temos um problema, é obedecer esta voz. Eles têm dois problemas, eles não creem e não obedecem, é claro. Agora nós temos um só, é obedecer. Não é? Então, aí dá para começar um pouquinho. Quando aquele coração, aquela pessoa que doou o órgão, morreu, então já não tem mais aquilo ali. Agora, sem dúvida alguma, o coração é como a capital do corpo. Vamos dizer, a capital do corpo. Porque ali está realmente entronizado o comandante, o homem da máquina. Tinha que haver um lugar. No cérebro não existe esse vácuo. É no coração comprovado cientificamente. Então o coração do macaco não vai dar certo ali. Porque a alma vai ficar para o lado de fora do coração, né? Eu creio que a alma, eles podem fazer um coração de aço, de plástico, qualquer coisa, se houver tempo, pode chegar lá. Mas a alma vai ter que ficar ali, em algum lugarzinho, né? O espírito tem que ficar ali. Se está vivendo, Tiago diz que só quando o espírito sai que o corpo morre.
Esse espírito tem que estar dentro. E então ele disse, nesse peito tão fraco, habita o Espírito Santo, no qual habita o Espírito Santo. Tem que haver um centro, uma capital em todos os corpos. No reino animal, no reino vegetal, tudo há um centro de força. E dali se irradia para o restante do corpo. Pode observar que há. Então não há dificuldade sobre isso. E por que seu coração dói? Por que seu coração dói? Um homem que erra como eu só tem que viver com o coração doendo. Não adianta tomar comprimido. Você diz, eu também. Meu coração dói, eu vou no médico, faço exame, não dá nada. Não é? Glória a Deus. E o coração de Davi doeu também. Vamos ficar de pé? Essas coisas, quando são feitas num bom espírito, só traz edificação, claro. Hebreus 11, de 1 a 6, somente juntos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, sempre pela fé. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Senhor Deus, Tu és um Deus poderoso, portentoso, maravilhoso. E nós não somos nada, porque aprendemos na Tua mensagem. O que conta é somente o Senhor em nós. E por isso estamos aqui. Muitos de nós envergonhados pelas fraquezas, pelos erros, pelos fracassos, pela negação da vida. Mas aqui estamos, prontos a ouvirmos mais e guardarmos mais. Eu sei, ó Deus, que não é bem só na mente nem na sola do pé, mas está nessa casa de comando. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que a Tua graça e o Teu amor superabunde em nossos corações. E que tenhamos essa fé que agrada ao Senhor, para assim nos aproximarmos de Ti, é claro, pelo sangue de Jesus. Porque, caso contrário, todos estaríamos queimados, perdidos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a caminharmos mais um pouco nesta mensagem que estamos estudando, com graça, com conhecimento no Senhor Jesus. Amém, Senhor. Assentai-vos. Mas aí, como diz a pessoa discutindo sobre a baleia engoliu Jonas. Então prova-se que uma baleia não engole um homem. Não tem como engolir um homem. Não tem condição de engolir um homem. Bom, a Bíblia não diz que foi a baleia. A Bíblia diz que foi um grande peixe, né? O mar tem muito mais espécies do que na terra.
Mas o crente disse assim, olha, para o incrédulo que estava usando isso. Ele disse assim, ele respondeu dizendo, olha, se a Bíblia dissesse que foi o Jonas que engoliu a baleia, eu creria do mesmo jeito. Se a Bíblia dissesse, e a mesma coisa nós dizemos do profeta também. Se nós tivéssemos que ir para o inferno, nós iríamos com ele. Não é certo? Mas se bem que não é assim. Você pode ver, examina a mensagem no seu teor espiritual, porque são duas ordens especiais que caracteriza o ministério do irmão Branham como a sua pessoa. É claro que ele foi um nazireu. Ele tinha exigências que, se eu for ter, eu vou ser um pássaro raro, esquisito, uma coisa nojenta. Não vai nem agradar a Deus. Mas o certo é que ele tinha uma constituição assim, de vida e de unção. Porque ele tinha a pedra de coroa. Nós não vamos ter a pedra de coroa individualmente, só a pessoa, só uma ali, outra lá. É o corpo, a igreja toda. Agora ele teve, porque era Cristo em sua plenitude nele. O que esse homem fez, Deus fez através dele, assombraria o mundo. Assombraria o mundo. Nós temos conhecimento. Você pode estudar todas as 1.500 mensagens dele, que tem gravada, e você não chega nem um quarto de conhecimento do que Deus fez através daquele homenzinho. Não está escrito, não está gravado. É coisa de assombrar. Com razão, se você pensar direitinho, você tem que dar razão até para aqueles irmãos que estavam dizendo que ele era Cristo, que ele era Deus, e que até passaram a se batizarem no nome dele. Era demais, a coisa fora do natural, assombraria o mundo. E aqueles dois irmãos denominacionais, lá do filme O Profeta do século XX, por verem acompanhá-lo por algum tempo, eles não tinham dúvida de que o irmão Branham converteria os judeus ao cristianismo. Faria com que eles crescem que Jesus é o Messias. Não tinha dúvida. Mas o que aconteceu? Um daqueles lá era muito rico, então assim me informaram, que ele já havia imprimido 1 milhão de Novos Testamentos, porque lá só tem o Velho Testamento, para distribuir para os judeus, lá em Israel. Ele já havia imprimido 1 milhão. E o irmão Branham foi naquela viagem que eles combinaram. Só que quando chegou no Cairo, o avião desceu no Cairo, aí Deus chamou ele ali à parte, no aeroporto, e disse, não, isso não é para você. Parece que Deus brinca, né? Com as pessoas, com o seu profeta. Por que deixou ir até lá, né? Mas era para aqueles irmãos se escandalizarem. Se escandalizou com o irmão Branham. Quando dali ele voltou do Cairo, lá do Egito. Então não era para ele. Porque ele é Elias para os gentios, para a noiva. O Elias para Israel é Elias mesmo e Moisés. Então o próprio irmão Branham cria que o seu ministério poderia ser efetivo aos judeus. Você pode prestar atenção no filme. Aquele diálogo que eles têm lá antes da reunião em Chicago. É só prestar atenção um pouquinho. Mas a coisa era anormal. Foi a primeira maravilha que já houve no mundo. Não tem como ser. Foi muito mais do que quando Jesus estava aqui na terra. Não tenha dúvida disso. Agora, crer nessa pessoa, nesse ministério, dessa forma, cegamente,
nós deveríamos crer, em primeiro lugar, para a obediência. O que infelizmente não acontece. Para a obediência. Agora, como eu ia dizendo, a estrutura dele é moral e espiritual. Não resta dúvida. Ele tinha uma moral que ninguém podia tocar. Ninguém podia levantar um dedo contra a sua moral. Porque a lei moral nunca foi abolida. Ela é Deus. Ela é a mesma, ontem, hoje, eternamente. E a espiritual, que sem a moral sem a espiritual é farisaísmo também. É um fio, é o neutro e o positivo. Você leva dois fios. Um é o neutro, a fase, né? O fase e o neutro ali. Se não tiver um com o outro, não tem luz. E hoje de manhã nós já ouvimos no rádio aí, naquela mensagem, sobre o filamento dentro da lâmpada. Ele queimou um fiozinho lá dentro, uma coisinha que você não vê se a lâmpada é leitosa, o vidro é leitoso, de cor leitosa, aí que você não vê mesmo, não é? Mas a lâmpada está perfeita. Como lâmpada está perfeita, por lado de fora está, é uma lâmpada. Só que ela está queimada, não dá luz. Acabou. É assim. Agora nós vamos para frente, aqui no parágrafo 116, da mensagem A Influência de um Homem sobre Outro. Quem não pegou essa mensagem, ela é gratuita. Pega na Casa de Literatura. Nós já estamos no parágrafo 116. Uzias provavelmente foi e dormiu com seus pais, a Bíblia diz. O que ele foi salvo, porque ele apenas fez algo errado. Então ele fez algo errado, Deus o tirou, dormiu com seus pais, então o profeta está dizendo, foi salvo, pronto. Porém, quando você o faz, conhecendo o certo, então você irrompe lepra da alma. Aqui ele está falando sobre a lepra do físico e a lepra da alma. Uma alma leprosa. É aquela que se deleita no pecado. Porque se existe uma coisa que é incompatível com Deus, não é cavalo, não é burro, não é espinho, não é fogo, não é brasa, não é água, não é vento, não é pedra, não é pau, não é nada disso. Não tem nada que seja incompatível com Deus a não ser pecado. Só isso. Transgressão. Então não é pecado comer, não é pecado beber, não é pecado ouvir música, não. Pecado é pecar, não é? O pecado, quer dizer, pecar. Errar o alvo. Errar o alvo. Então isso é incompatível com Deus. E o pecado realmente é só uma coisa, é incredulidade na palavra. Fumar não é pecar, não é pecado, beber não é pecado, nada disso é pecado. O pecado é a incredulidade na palavra. O que se pode chamar de pecado mãe. Mas na verdade, tudo que o homem pratica são atributos do pecado. Atributos do pecado. Resultados do pecado. Está bem assim? Então é isso que ele diz. Agora tem aquele povo que erra de coração, aquele homem que erra de coração, aquela mulher que erra de coração. Isso quer dizer, erra de alma. Gosta do pecado, gosta de viver errado. Já o outro que sofre amargamente. Sua alma não se deleita, ela se deleita em Cristo. Se ela está numa fase de um processo ainda, não sei. Mas o certo é que ela não se deleita com o pecado. Uma diferença muito grande nisso aí.
Então tem aquela fase, ele chamou de fase, com muito respeito, né, do cristianismo, na mensagem Véu Adentro, dizendo aquela fase daquela alma que se deleita, que gostaria de ser fiel, gostaria de ser um cristão realmente, mas nunca consegue aquilo, está sempre no moinho do erro, do insucesso, do fracasso. Agora já tem aquele outro, dizendo ele, e esse então, o título da mensagem já diz, entrou o véu adentro. Esse tem sempre um sorriso de vitória, ele tem sempre um semblante de quem venceu, de quem prospera na fé, está vencendo. Então não há maneira de levar um leproso de alma. Vocês sabem disso. Deste modo, então, faça-se pequeno. Humilhe-se diante de Deus. Não fique todo inchado, irrite-se. Examine as Escrituras e veja se está certo. Quantos de nós, se não progredíssemos, nós nos teríamos mantido humildes? Olha, o mundo está atrás da riqueza, do poder. Nem sempre a riqueza quer dizer poder, e nem sempre o poder quer dizer riqueza. Mas, na verdade, o dinheiro é uma força. É uma força que não tem medida. Quer dizer, uma mulher sai lá dos Estados Unidos, vem casar com um grego porque ele é bonito, porque ele amou, por causa do dinheiro dele. Depois cobrar $300 mil por uma noite com ele, para ser a mulher mais cara do mundo. E aí agora fica passando por santa para as nações. Mas não é assim. Foi o dinheiro dele que trouxe aquela mulher para ele. É a posição que traz certas mulheres para determinados homens. Você vê que não tem sentido, você não crê, não há lógica daquela mulher gostar daquele homem. E mesmo aqueles que olham de longe, os homens e coisa e tal, eles sabem que há alguma coisa aquilo, não é? Aquela mulher, por exemplo, eu vi numa revista, ela na garupa de uma moto, e saindo de uma boate, e ele, o milionário atrás de carro, seguindo, e o cabeludo que ia com ela na garupa, quebrando esquina para lá e para cá, e rindo dele. Então, é isso que acontece. Ela casou com ele por causa do dinheiro dele. Ele ficou grande. Para ele foi uma coisa sobrenatural da vida, o resultado do dinheiro. Por fim ele virou um potinho de cinza. Foi cremado e aspergida aquela cinza no seu jardim. Foi isso que virou. Fala-se de um pigmeu também, multimilionário, que, por sua vez, tem a mulher de todas as nações. Mas por quê? Porque rico demais. Ele é pequenininho, mas se fez grande, cresceu. Agora, isso tem uma aplicação tremenda, porque Jesus não se apresenta como rico, como um bom partido. Ele se apresenta sempre com uma porta estreita, um caminho espinhoso, e para se aproximar dele tem que ser pela pequenez. Sempre nós lembramos daquele irmão de cor que era feliz, sorridente, dentes alvos, branquinhos, sempre sorrindo. E o seu chefe, que era rico, seu patrão, seu senhor, então, e ficava implicado com ele, porque ele, o senhor, era infeliz, como quase todos eles são infelizes, ou todos eles. E então ele
Por fim, ele implicou com o irmão de cor e disse: eu quero saber, eu tenho dinheiro e não sou feliz como você, eu não tenho esse sorriso seu, por que é isso? Eu quero receber isso que você recebeu. Ele disse: então vem cá. Não, pode ser aqui no Paiol mesmo. Pode ser no Silo, não? Não, é lá no Chiqueiro. Lá no Chiqueiro, vamos arregaçar as calças, as pernas das calças, né? E vamos entrar no Chiqueiro, na lama. É lá que você vai receber isso que eu recebi. Isso quer dizer, você está grande demais. Mas às vezes há pessoas que são poderosas e elas são humildes, são pequenas. E há outras que são pobres, mas são grandes, precisa ver. Grandes. São insubmissas, insatisfeitas, revoltadas, e querem só pensam alto. Elas são pobres na realidade, mas no sonho elas são ricas. Elas fazem castelos, elas ganham na loteria 50 vezes. Elas ganham na loteria, quase toda prêmio acumulado elas ganham. Elas ganharam assim, só na psicose, né? E ficaram multimilionárias. Elas descobriram fontes de ouro, pensaram assim, que descobriram uma serra que era só ouro, então tinha que buscar de basculante. A serra só tinha ouro, e tinha que buscar de basculante. Então elas ficam enormes, mas elas são enormes, assim, no entendimento. Elas querem ser grandes, na verdade não são. Agora, é um segredo tremendo isso aqui. Ser pequeno não por circunstância, porque não tem jeito. Você tem que ficar embaixo mesmo. Agora, bom, Jesus gosta é quando o homem podia estar lá em cima e está cá embaixo. É esse que é o certo. É quando o homem podia estar lá na alta sociedade, com grandes homens, metido com seus parentes de alta sociedade, coisa e tal, e ao mesmo tempo ele deixou tudo isso e está misturado com o povo de Deus, povinho humilde. Esse é o pequeno, porque o profeta faça-se pequeno. O irmão Brana podia ter construído o maior seminário do mundo, ter a maior missão, potência do mundo, ter um edifício mais alto em Nova York e em cada capital dos Estados Unidos, ter rede de televisão, de rádio. No entanto, ele podia fazer. Ele chegou lá no portão de Oral Roberts. Eu passei lá no portão, porque os edifícios estão lá longe da cerca de segurança, aquela coisa. Então ele parou ali e ficou pensando: pois é. E Roberts, pelo que se sabe, tinha sido discípulo dele. Foi curado de tuberculose numa tenda, né? Estava morrendo. Agora estava lá o Roberts representando os pentecostais numa fortuna incalculável. E ele caiu assim num pouquinho de sentimento, disse: e eu estou aqui. Aí Jesus falou com ele assim: olha para cima. A sua está lá, ó. A sua está lá. Né? Ele faleceu em 65, está aqui agora. Vocês não têm que crer em pregação de ninguém, nem na minha. Vocês estão crendo na pregação do profeta. Ela pode ser difícil como for de entender, a alma lá dentro do coração, né, irmã? E assim, outra coisa, que nós seguimos em frente. Quando a gente fala uma coisinha da gente mesmo, porque é como eu estava meditando essa semana com os irmãos. Olha, qualquer verdade que seja dita mesmo pelo diabo, ela é a mensagem, ela está na mensagem. Pode ser quem for no mundo, falou uma verdade, aquela partículazinha que falou é verdade, então está na mensagem. Quando a gente fala alguma coisa que não combina, às vezes eu posso pregar, o irmão pode pregar muitas coisas sem citar a mensagem, a literatura, o parágrafo, mas você, pelo senso, pela revelação, você vê que combina, aquilo é a mensagem. A mensagem não é só tudo que o irmão Brana pregou,
não é só o que está nas fitas. A mensagem é a verdade. Todas as verdades que o gafanhoto, a locusta, aqueles insetos, aquela coisa terrível, comeram durante as eras. Então, a mensagem é isso. Não é uma idolatria, não é nada disso. Não é uma superstição, é uma verdade. Agora, quem dá conta de ser como ela? Você dá conta de ser batista, presbiteriano, assembleiano, mas da mensagem não. Ela é Deus. Aí nós vamos chegar ali na frente ele dizendo que não tem igreja santa. Quem é santo é o Espírito Santo. Então não fique todo inchado, irrite-se. Examine as Escrituras e veja se está certo. Como diz, e venha se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, humilha-te. Eu disse a alguém há não muito tempo atrás, eles disseram, irmão Branham, eu entendo que o senhor é da só Jesus. É o parágrafo 117. Só Jesus. É uma doutrina que diz, só existe Jesus. Só Jesus. Só Jesus. O irmão Branham responde, eu disse, você entende errado. Está vendo? Eu disse, eu não sou da só Jesus. Não. Disse, bem, o senhor batiza em nome de Jesus. Eu disse, isso não me torna da só Jesus, daquela doutrina só Jesus. Eu disse, na doutrina de só Jesus, eles batizam para a regeneração. Então a pessoa é regenerada quando batiza nas águas. Eu não creio nisso. Eu não creio que simplesmente, tão logo que você seja batizado no nome de Jesus, redima sua alma, seus pecados. Eu creio que Pedro disse, arrependei-vos primeiro, vire-se, você errou o alvo, volte, arrependa-se, então mostre ao mundo que você foi batizado. Eu não creio que ser nascido de novo é o batismo do Espírito Santo. Não é o batismo do Espírito Santo. É ser nascido de novo. Nós nascemos pelo sangue. A célula de sangue vem eu quero dizer, a célula da vida vem do sangue. Você é batizado pelo Espírito Santo dentro do corpo. Porém, você nasce pelo sangue. Absolutamente. Você nasce pelo sangue de seu pai. Eu nasci novamente pelo sangue de meu pai. E pelo nosso pai, Cristo. Sim, Senhor. Porém, veja, nós não cremos nessa coisa, porque nós batizamos no nome de Jesus Cristo, não nos faz dar só Jesus. Não, de modo algum. Não, Senhor. Sim, Senhor. Moisés humilhou-se na presença. Quando ele ouviu aquela voz de Deus surgir assim, disse, tire as suas sandálias. Moisés estendeu sua mão até embaixo e retirou suas sandálias. Está vendo? Isso é correto. Paulo, quando aquela luz o derrubou ao chão, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse, Senhor, quem és tu? Veja, exatamente embaixo no chão. Quem é? Estava lá embaixo. Disse, eu sou Jesus, aquela coluna de fogo. Eu sou Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Disse, Senhor, o que eu devo fazer? Estava pronto. João Batista ouviu chegando. Um dos maiores homens. Jesus disse que nunca tinha havido um homem nascido de mulher tão grande como João. Agora, que grandeza era de João, hein? E quando João o viu, ele compreendeu que era tão pequeno, ele disse, eu não sou digno de tirar as suas sandálias. Amém. Sempre note, um grande homem humilha a si mesmo. Ele próprio dá um jeito de se humilhar a si mesmo. Esse é o grande homem.
Não é aquela humildade fingida, forjada. Há pessoas que acham que humilhar-se é só se associar a pessoas pequenas, de nível mais baixo do que a Deus. Então aí ele faz aquilo para os outros verem que ele é humilde. Isso é hipocrisia. Seria uma hipocrisia. Porque por que por um homem se associar a pessoas menores do que ele está fazendo vantagem? Quem é menor do que ninguém? Quem é menor? A maneira de subir é descer sempre. Torne-se pequeno e Deus o levantará. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Porém, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Oh, que coisa! Eu gosto disso. Faça-se pequeno. Sempre seja pequeno. Em outras palavras, não pense que você é uma grande coisa já. Porque tem um palito, já está pensando que tem um poste. Porque tem um poder aquisitivo, então o resto é escravo. Não. Faça-se pequeno, sempre seja pequeno. Não seja a pessoa importante, seja o pequeno sujeito. Está vendo? Deus é o único entre nós que é grande de qualquer maneira, isso é correto. Eu estou pensando, sempre pensando, está tudo programado e nunca faz, né? É aquele trabalho sobre a flor que está viçosa de manhã e quando é de noite, à tarde ela está seca, indo para o fogo. Então aí aparece Kennedy, por exemplo, John Kennedy, no carro, emocionado, lá em Dallas, e aquela grande multidão, e o povo, e autoridades, o maior presidente do mundo. De repente, um tiro, pam! Ele cai no colo da mulher. A flor secou. Ayrton Senna está na fama, de repente, secou. E assim, outros exemplos. Quando a gente vê acontecer isso, a gente tem que pensar. Você tem que pensar a si mesma dentro de um caixão. A si mesmo dentro de um caixão. Porque isso vai acontecer. Como eu disse, olha, quando eu estiver no caixão, você chega ali e canta para mim, hein? E toca também, porque senão eu vou fazer assim, ó. Eu vou te pegar pelo pé meia-noite. Mas você vai mesmo, vai para o caixão, vai para a sepultura. Quanta gente grande hoje, os bichos já comeram os olhos, estão lindos, os lábios estão bonitos, os seios, e coisa assim, ficou puro bicho, primeiro, para depois sumir. Aquela bicharada, um monte de bicho. É bom pensar agora em caldo de frango com arroz, né? Não é nessa coisa. Mas nós precisamos disso. Precisa da realidade. É verdade. É assim. Precisa-se da realidade. Então a gente pega e vê a gente mesmo dentro do caixão. E mesmo aqueles que te xingavam chorando, aí então muitos vão dizer, era um grande homem. Era uma grande mulher. Não tinha mulher como ela, né? Mas está lá dentro do caixão. Vai sim. Para que certa arrogância, orgulho, vaidade, besteirada? Não é por causa disso que vamos nos entregar ao desvalido. É claro que não, né? Mas você está entendendo perfeitamente. Está vendo? Deus é o único entre nós que é grande, de qualquer maneira, isso é correto. Não desejo dizer, é uma santa igreja, o santo povo, aquela igreja lá,
As mulheres vestem tudo lá embaixo. Nós vimos hoje no programa. Você vai encontrar a mulher de cabelos compridos, vestidos longos no inferno, né? Você só não vai encontrar mulher de cabelo cortado, cara pintada, de saia curta, calça esporte, roupa de homem, essa coiseira toda no céu. Mas mulher vestidinha por fora, a lâmpada queimada, vai ser encontrada no inferno também. Por quê? O bicho está por dentro, não é a bicada do sabiá que estraga a fruta. Qualquer pessoa aqui comeria uma goiaba que um passarinho chegou lá e deu uma bicadinha nela. O sabiá bicou. Uma manga, uma maçã. O problema é o bicho por dentro. Aliás, a melhor hora de comer goiaba, você sabia, é de noite, no escuro. É a melhor hora, no escuro. Porque você não vê o bicho. É certo? Então, por que certas pessoas engolem tantas do cinema, da televisão e coisa e tal? Porque está comendo no escuro, não vê o bicho. Está tudo em trevas. Parece brincadeira, mas é uma mensagem. Parece brincadeira, né? O irmão Branham dizia, eu faço o povo rir. Mas para quê? É porque estando em trevas, não vê o bicho. Não há tal coisa como uma igreja santa. É um Deus santo na igreja. Aí está certo. Não é um povo santo. É o Espírito Santo no povo. Então você não está falando do povo. Você está falando do Espírito Santo que está no povo. Amém. Amém. Essa é a palavra correta. Amém. Isso atingiu o alvo. Eu senti isso. Sim, Senhor. Ele gostou disso. Eu sei disso. Glória. Sim, Senhor. Correto. Eu tenho certeza que Deus havia gostado disso. E quando você está pregando a verdade, você tem uma sensação de segurança que Deus está gostando daquilo. Tem certeza. Você pode ver aquela mulher que cozinha, faz aquela, vamos dizer, aquela, como é que chama, gente? Lasanha, que faz aquele arroz com galinha, essa coisa toda. Quer dizer, ela vê se o marido está gostando ou não. Não é certo? Ela percebe. Você percebe quando a pessoa está comendo e está gostando. Você percebe quando se gosta. E ele disse, isso atingiu o alvo. Eu senti isso. Sim, Senhor, ele gostou disso. Eu sei disso. Glória. Sim, Senhor, correto. Falei a verdade. Acertei. Faça-se pequeno. Você tem como se fazer pequeno, sem espírito religioso, sem fingimento, sem nada. Ele cobria sua face com duas, reverência. Agora, irmãos, é certo. Vocês hão de entender isso. Pessoas que estavam ouvindo. Lá estavam engenheiros, médicos, advogados, senadores, amigos dele, deputados, e que amavam o irmão Branham. Ele conta a história que ele ia lá no cemitério, parece até uma alegoria, ele ia ouvir uma velha pomba cantar. Mas aquele senador amigo passou a mão no ombro e disse, onde você vai, Pedro? O que você vai fazer no cemitério todos os dias? Ele disse, eu vou ouvir aquela velha pomba cantar. Ele disse, o que aquela pomba canta? Ele disse, há uma terra além do rio. Agora, essa gente, doutor Odair, essas pessoas grandes,
elas tinham que ser pequenas para estarem com Ele. Vocês estão entendendo? Deus nos deu essa graça. Se nós fôssemos grandes, nós não estaríamos na mensagem. Nós não teríamos aceitado a mensagem. Vamos pensar de uma maneira global. Nós estávamos no caminho da fama, já não digo eu, a igreja. Estava superlotada, programas, hoje nós teríamos rádio, quem sabe até TV. A mensagem chegou e passou na frente, cortou tudo. Tanto que uma pessoa me disse assim, disse, ó, você vai perder o povo, hein? Parece que ele dizia ser da mensagem primeiro do que eu, um obreiro. E ele, para me amedrontar, ele não queria que eu aceitasse a mensagem. Ele disse, você vai perder o povo, você vai ficar só com as 200 pessoas. Aí eu calculei comigo, senhor, mas eu com a igreja, com 200 pessoas nessa mensagem, é mais do que 2.000 pessoas fora dela. Então eu vou ficar assim mesmo. Glória. Eu tenho certeza que o Elias estaria comigo, né? Faça-se pequeno. Ele cobria sua face com 2 reverências. Aí já estudamos domingo passado aquilo que me deixou com as carnes bambas. Ele se humilhou ao cobrir os seus pés. Agora, em terceiro lugar, com 2 ele voava. Aquele anjo, aquele serafim. Ele se colocou em ação com 2 delas. Ele era reverente diante de Deus. Ele era humilde diante de Deus. Não somente isso, ele não ficava ali simplesmente, porém, ele se colocava em ação. Então, por isso que o irmão Branham não temia elogiar certos irmãos, publicamente. Pode dizer, Deus fez o irmão Névoa e perdeu a forma. Eu quero dar uma rosa para ele agora do que depois um buquê. Prefiro um buquê. Eu só falo buquê. Mas você sabe que eu sei, é buquê. Algumas pessoas dizem, o senhor elogia um cantor, ele... Mas, gente, espera aí. Esse irmão Rinaldo está cantando bonito ou não está? Está ou não está? Diga para mim. Vamos aproveitar que ele não está aqui. Vamos falar mal dele? Está cantando bonito ou não está? Que coisa, né? Que voz gostosa. Não é verdade? Nós nos orgulhamos dele porque eles estão em nós estamos neles. É um corpo. Isso vai fazer deles grandes? Não. Por quê? Na mesma hora o pau cai na muleira deles, pronto. Mas é isso mesmo. Ele era humilde diante de Deus. Não somente isso. Ele não ficava ali simplesmente, porém ele se colocava em ação. Isso é o que é a igreja, amém? Colocou-se em ação. Seja o que for que ele tinha, ele estava pronto para ir com isto. Sim, Senhor. A única coisa que ele podia dizer era: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Hoje, quando eu liguei o rádio, antes do programa, o reverendo estava dizendo: Santo, 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 3 vezes. Isso está falando da Santíssima Trindade. Então tá bom. Se Santo, Santo, Santo quer dizer Santíssima Trindade, então tá bem. Se é que a Bíblia quer dizer Santíssima Trindade, né, reverendo? Então tá bom. Mas tem uma coisa, reverendo. O irmãozinho mais simples, que senta lá no tabernáculo da fé, na mensagem do profeta desta era, sabe perfeitamente que esse é o número completo de Deus, que não fala de 3 pessoas distintas, porque jamais ele seria perfeito, reverendo, como pessoas distintas. E agora? Isso aí se refere a ofícios. Ofícios especiais de Deus, não pessoas distintas. Você nunca vai engolir isso mais na sua vida. 3 pessoas distintas. O reverendo Boanésio Ribeiro saiu mal quando ele escreveu
contemporâneo do Humberto ali, quando escreveu o Apóstolo dos Pés Sangrentos, né? Sadhguru Sundar Singh, ele viu aquela glória lá no céu, ele estava procurando pelo Pai. Disse, não, assim, aqui no céu como na terra, Cristo é Deus. Você só vai ver Deus em Cristo, porque Ele é o Filho unigênito do Pai, que estava no seio do Pai, e este o fez conhecer. Ninguém jamais verá a Deus, porque Deus é Espírito, e Jesus mesmo disse, Espírito não tem carne, não tem ossos, Ele fez este corpo para se manifestar, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tanto que a teofania, Jesus não é apenas uma teofania, porque a teofania é uma aparição. Deus pode aparecer em forma de anjo, de pomba, ao mesmo tempo. Poderia aparecer em forma de leão, de cajado, de estrela, o que Ele quisesse. A teofania é um ser sobrenatural se manifestando, a morfe ali se manifestando e desaparecendo ao mesmo tempo. Mas Jesus era palpável, cansado do caminho, nasceu, viveu nas trevas do ventre, 9 meses, nasceu de mulher, por isso é filho. Ali era Deus encarnado. Emanuel, reverendo, quer dizer Deus conosco, reverendo. Amém? Mas cadê a humildade para aceitar? Eles sabem que é verdade. Eles sabem que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aí eles vão dizer assim, mas como vocês citam que Lutero foi mensageiro da era de Sardes? Foi, e ele foi como um broto, reverendo. Ele não podia ter tudo, não. O senhor vai colher espiga de uma lavoura que está brotando? Ele não podia ter tudo. Mas ele foi embora e vocês ficaram aí agora simplesmente como os católicos desviados apenas. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porém, ele se colocava em ação com isso é correto. Ele entrou em ação. Isso é o que a igreja necessita hoje à noite. É primeiro ser reverente, a próxima coisa é ser humilde, então coloque-se em ação. Sim, Senhor. Vamos ficar aqui no 126. 126. Olha, presta atenção no último aí, a última frase. Ele entrou em ação. Isso é o que a igreja necessita hoje à noite. É primeiro ser reverente, a próxima coisa é ser humilde, então coloque-se em ação. Sim, Senhor.